estamos aí nesse mês com a carta de Tiago, destrinchando a carta de Tiago. Nós já tivemos 2 momentos, né, que o Marquito trouxe aí para nós, a carta de Tiago. E coube a mim a tarefa mais árdua da carta. Porque esse texto é o texto central da carta de Tiago. Deixa eu trazer para vocês, assim, para quem está chegando hoje e entender o que está acontecendo. Tiago é uma carta do... Nós estudamos e cremos que é esse o cara. Provavelmente o meio-irmão ou o irmão de Jesus, que assumiu a igreja no primeiro século. E esse cara escreve 2 sermões e envia a uma comunidade. Esses 2 sermões têm 2 temas, óbvio, cada um, né? Um tem um tema cada um, quero ler aqui para vocês. O primeiro tema que nós já estudamos é tratar os problemas a partir da fé. 2 pontos. Práticas cristãs a partir da fé, a acepção de pessoas a partir do amor e da misericórdia, fé em ação a partir das obras. Ok? O segundo sermão, primeiro ele fala de tratar. Ok? Tratar é o seguinte, você precisa identificar o que você tem, o que a comunidade tem, para a gente então poder oferecer doses de remédio. Ótimo. O segundo sermão, remédio. Resoluções do problema a partir da fé. Domínio da língua. Aí o Marquito viaja e larga esse para mim. Domínio da língua a partir da humildade e sabedoria. Sabedoria a partir de Deus e não do homem. Vai tomando. Sofrimento e paciência a partir dos exemplos e a oração a partir da prática da fé. Tá aí. Ok? Bom, a coisa mais difícil, gente, eu tenho experiência fora daqui, com ajuntamento de pecadores. Além deste. No meu consultório, eu também atendo pecadores, assim como eu. Algumas pessoas que chegaram com dor e estão procurando a saída da sua dor. Lógico, lá eu sou um fisioterapeuta, eu vou fazer o meu melhor para eles, mas eu percebo que muitas vezes eu toco na pessoa e vejo que ela está diferente. Ô, dona fulana, o que tem hoje? Não é incomum, tá? Nesses 14 anos de formação, alguém começar a falar para mim do que ouviu e não gostou. De coisas que falaram sobre ela e que ela não gostou. E óbvio, do quanto a sogra dela é uma cobra. Isso não falta, né? Falou em língua, falou em cobra. Falou em sogra. Nada conta, tá, Paulinha? Sei que você é sogra, tudo aí. Bom, e então, eu já vi ministérios se ruírem, acabarem, por conta da má administração de um pequeno órgão que todos nós aqui temos, chamado língua. E esse texto vem falar sobre isso. Para você entender legal a carta de Tiago, você precisa saber que Tiago foi escrito lá no primeiro século para judeus cristãos. Então, de contextualizar vocês. Esses caras foram testemunhas do que aconteceu em Jerusalém no ano 30, ano 33 depois de Cristo. Algumas dessas pessoas que estão ouvindo a carta de Tiago sendo lida ali na comunidade, viram Jesus ressurreto, cara. Tiveram a oportunidade que eu e você talvez ansiamos tanto e esperamos acontecer ainda, porque a gente acredita que ele está vivo e que ele voltará e a gente vai se ver, vamos poder dar um beijo, e aquela coisa toda que a gente faz aqui, né? E essas pessoas viram face a face Jesus. Mas veja que agora a comunidade delas recebe uma carta para tratar de problemas. Tiago
irmão de Jesus, foi um dos que chamou Jesus de louco, pelo que ele falava, pelo que ele pregava e da forma como agia, inclusive dos seus milagres. Se converteu e agora é o líder da igreja. E escreve uma carta com 2 sermões aqui. Tem uma frase que eu trouxe aqui. Isso resume a carta de Tiago. Fé em prática expande o reino. Cuida dos necessitados. Pondera as atitudes do homem no padrão de Deus e permite crescimento da comunidade que participa das alegrias e sofrimentos uns dos outros. Deixa eu explicar mais ou menos, porque assim, a igreja no primeiro século, ela é regida pelos apóstolos, mesmo ela dispersa, e isso é algo que aconteceu lá no começo de Atos, quando a comunidade começa a crescer, os necessitados vêm para ouvir, e eles estão sendo negligenciados pelo, entre aspas, judaísmo da época, ou pelos líderes religiosos. E então, os apóstolos falam assim, precisamos que a comunidade cuide das pessoas, que a comunidade coloque em prática a sua fé, e nós, os apóstolos e aqueles que forem levantados para evangelização, façam a sua parte, ensinem, levem a palavra adiante, etc. Por isso, esses dizeres. Para o judeu, isso eu já preguei aqui, acho que esse ano, a primeira mensagem desse ano, existe uma busca durante a sua vida, que é a busca à sabedoria. Porque sabedoria de Deus. E olha que fantástico, porque essas pessoas conheceram a encarnação da sabedoria de Deus. Jesus Cristo. Viram e ouviram, testemunharam o que esse cara fez e falou. E ele está falando, o resumo da carta. Pondera as atitudes do homem no padrão de Deus e permite o crescimento da comunidade. E óbvio, amar ao próximo como a ti mesmo, participar das alegrias e sofrimentos uns dos outros. Ok? Resuminho da carta. Mas então, a comunidade tem um problema. Não, né? Alguns. E os problemas serão tratados porque aonde se juntam pecadores, infelizmente, temos pecados a tratar. E o que a carta vai tratar é o relacionamento entre os problemas de relacionamento entre os homens e os problemas de relacionamento com Deus. E esse texto, então, nós temos aqui o catalisador, o centro da história, para a gente começar a entender a resolução dos problemas. O texto começa assim, então, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Eu quero explicar parte por parte aqui para você. Veja que o texto começa com um vocativo, chamando a atenção. Meus irmãos, e ele está chamando a atenção pelo seguinte, não queiram muitos de vocês cumprir com o papel de mestre. Para o judeu, ser mestre é um status. Você ensinar outros é um status. E olha o que o que Tiago está pedindo. Não quero muitos de vocês serem isso. Por quê? Primeiro, que ser mestre é vocação. Segundo, ser mestre exige muito. E é a responsabilidade tal, porque quando você termina uma aula, você deve olhar para o seu aluno ou para o seu discípulo e dizer assim, agora você pode fazer o que eu fiz. Essa é a responsa de ser um mestre. Agora você pode falar o que eu falo. Agora você pode fazer o que eu faço. Fazer o que eu faço é prática. Para ser mestre,
tem que começar lá de baixo. Para que, cumprindo com a prática, possamos chegar ao nível de poder dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer, ou pelo menos ensinar qual caminho que você tem que escolher. Ser mestre é uma grande responsabilidade. E vejam como isso está dentro do coração da igreja do primeiro século. Porque se todo mundo quiser ser mestre, todo mundo quiser ensinar, quem vai cuidar dos necessitados? Tem um outro problema. Então, essa questão do seu lugar. Qual é o seu lugar? Tem um outro problema, que é o seguinte: o rigor com o qual os mestres serão cobrados. Vou fazer um paralelo aqui. Um mestre catedrático da academia, da faculdade, em direito, tem uma eloquência, fala bonito, anda na pinta. Os alunos ficam todos oriçados porque chegou o doutor. Não é assim? Ele tem uma lábia tremenda, não entendam bem lábia, conversa muito bem, dialoga muito bem com o juiz e tal. Mas se esse cara catedrático tão bom perder um prazo, ele não é bom. Estou certo ou errado? Perdeu o prazo. Perdeu o cliente, perdeu o processo. Um equívoco primário que joga para fora, no lixo, toda a sua pompa teórica. E aí aquele advogado meia boca, igual o Tavares da Grande Família, não, do Tapas e Beijos, não assiste? Perdendo, cara. Olha lá. Aquele cara, se ele cumpre todos como é que fala? Os prazos, ainda ele tem chance de enrolar ainda um pouquinho mais, até ele conseguir arrumar a defesa dele, malemar, e livrar o cliente ou não. Ser mestre não é um cara que ele está pronto para não cometer equívocos. Olha que sacanagem essa definição. Bom, continuando aí tudo que o Tiago está falando nesses dois versículos, quem quer ensinar tem que praticar. Porque a prática é o nosso maior crítico. Você quer conhecer realmente o seio de uma comunidade? Pergunte o que ela faz. Porque o que ela é, aceita-se no papel. E papel aceita tudo. E o que ela faz? E o que Deus tem feito aqui? Qual é a prática de tudo isso que nós temos visto e ouvido? Porque se essa prática for incoerente com a nossa teoria ou o nosso ensino, não vale de nada. Não vale de nada. Se a gente continua fazendo bons discursos, explicando a Bíblia de uma maneira que ninguém nunca viu, e domingo a domingo a gente volta aqui, e lá fora a gente continua na mesmice de sempre, não conseguindo mudar a nossa visão para uma visão de reino, e aí conseguir ver que o inimigo é tão pecador quanto eu, e que o que ele precisa é de misericórdia e não de acepção. O que a gente está fazendo aqui? Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso papel? Tudo isso que a gente está vendo até agora. A carta de Tiago é um grande chute no meu traseiro. Essa é a verdade. Dói! Dói! Eu mandei um e-mail esses dias para o Marquito da minha angústia. Porque eu queria fazer mais, eu queria inserir mais, eu queria prover mais. Vocês conhecem o Marquito, né? Ficou uns 6 meses sem me responder o e-mail, até que ele me respondeu numa frase e acabou com o meu dia.
Porque essa é a ânsia de quem já viu que o rumo da sua vida só pode estar atrelado no trilho de Cristo Jesus. Então a minha prática tem que ser diferente. Eu não posso levantar e continuar cozinhando arroz e feijão para comer no dia a dia. Tem gente também que precisa. Tem coisas mais para fazer além do arroz e feijão. Tenho que parar do discurso de que eu não tenho tempo. Porque o tempo é do Senhor. Ele é o Senhor do tempo. Tem que parar de achar que é o muito trabalhar que vai me sustentar. Depois a gente conversa sobre isso, tá? A carta não fala disso, então vamos continuar. E olha o que Tiago fala aqui, ó. Todos, inclusive os mestres, tropeçam. De muitas maneiras. Por quê? Porque os mestres falam o que não deviam. Erram. Discursam com perfeição e executam em partes. Minha angústia no e-mail com o Marquito. E aí? O Eugene Peterson é um autor, ele é um pastor presbiteriano norte-americano, e em um dos livros dele, O Pastor Desnecessário, acho que é esse, ele traz uma frase que é o seguinte: você quer ser ouvido? Então tem que aprender a ouvir. E daí ele faz uma brincadeira que quando você ouve muito mais do que fala, você fala menos, erra menos. Tem uma brincadeira para nós, terapeutas holísticos, sociopata, tem uma brincadeira que a gente fala assim, a boca mente. Como o paciente vem pra gente, o que você tem? Eu tenho uma dor aqui. Aí a gente vai examinar, não tem outra relação, porque o corpo está tudo amarrado por dentro. E aquela dor vem do fígado. Putz, como uma dor no ombro vem no fígado? Vem ligamentos, vai tracionando. Isso é uma loucura, uma parada nossa, né? Mas um exemplo básico para vocês entenderem, porque tudo polia. É uma corda que puxa aqui, que puxa lá do outro lado. Mas é o ombro que dói. A boca mente. O corpo fala. Isso é legal. Uma boa analogia. E assim é com a gente. Quando a gente para ouvir as pessoas, o mestre precisa aprender a ouvir. Quando a gente inverte isso, o mestre quer falar, abobrinha. Abobrinha. Quem muito fala, dá bom dia a cavalo. Vocês nunca ouviram essa frase? Nós já, né? Cara, se existe alguém perfeito que nunca tropeçou no falar, Jesus Cristo. Foi o único capaz de controlar o corpo. Em toda a sua dinâmica. Jejum. Aí alguém vai falar, mas ele era Deus. Ele era homem. E homem puro. Puro. Com dor, carne, sem pecado. Ele era homem de verdade. Nós estamos tentando ser homens de verdade, porque nós somos apaixonados pelo pecado, sambamos, flertamos com o erro, abrimos mão de alguns que são mais fáceis e adoramos aqueles que nos satisfazem. Assim? Então nós não somos perfeitos. Continua o texto assim, ó. E tem uma coisa legal, o Eugene Peterson naquele livro, num outro livro ele faz uma definição. Oração é a sua resposta para Deus. Porque você só pode falar para Deus o que você quer, o que você deseja, o que você está vendo, se você o ouviu primeiro. Você não ouviu, você não sabe o que Deus quer para você, como que você quer orar? Sempre brinco, né? Que a gente erra quando chegam novos cristãos, a primeira coisa que a gente tem que fazer com eles não é orar, é dar uma Bíblia. Falar, vamos ler juntos. Porque é aqui que Deus fala. Aí Deus fala para você
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então daí eu vou tratar algumas coisas com você, a gente vai explicando algumas coisas, tal. Depois vem aqui pro Marquito, que é o nosso mestre, e ele corrige ou não algumas coisas. É assim que devia funcionar a dinâmica. Mas é mais fácil a gente falar, cara, vamos orar junto. Por isso que a oração não dá certo, tal, vira aquela briga, ninguém acredita mais em nada. Continua o texto assim, ó. Aí Tiago vai falar de coisas relacionadas aos judeus. Os judeus estão muito acostumados com essas imagens, então eu vou tentar. Óbvio, alguns de vocês, assim como nós dois, já ouvimos algumas coisas. Alguns aqui já ouviram algumas coisas aqui. Mas, qualquer coisa eu vou tratando aqui. E se eu errar, vocês me corrijam. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno e conforme a vontade do piloto. Cara, tem embarcações de 84 mil toneladas e um leme de 1,4 tonelada. É bem diferente. É bem pequeno perto do tamanho do bicho. O que o Tiago está tentando fazer é mostrar para as pessoas que o leme, apesar de pequeno, direciona a vida. E a língua também. O freio na boca do cavalo serve não só para guiar o cavalo e fazer com que ele obedeça, mas inclusive para nós, para segurar a boca. Porque você tira o freio da boca do cavalo e dá alguma coisa para ele comer, não é assim? Volta o freio na boca do cavalo, direciona e ele obedece. Tiago está falando que a gente precisa aprender que a boca é um instrumento, inclusive de obediência. Então, de desobediência. Um instrumento de direção, de controle. Então, de histeria, né? De gritos, de berros, como a gente conhece. E de falta de direção. Por isso, abre o olho. Continua o texto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas ele se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. E daí você vê que uma guimba de cigarro pega fogo no pasto, que queima uma árvore toda, fica só o toco da árvore. Acaba, devasta. E a língua tem esse poder. Quando nós oferecemos coisas ruins com a nossa boca ao nosso cônjuge, não tem como nada dar certo mesmo. Quando nós deixamos de oferecer coisas boas através dos nossos lábios para quem está ao nosso redor, pode ser que para você nada aconteça, mas tenha certeza, uma vida acabou de ficar de fora. Você deixou de agir obedientemente com a graça na vida de alguém. Você nunca pensou nisso? Que quando você calou, a graça deixou de acontecer? Ou melhor, ser reconhecido? Ser reconhecido. E a boca, a língua é um negócio interessante, né? Porque, vamos ler mais um pouco. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. E a palavra mundo aqui, grandiosidade. A língua, apesar de pequena, olha o contraste. Ela destrói. Ela pode ser pequena, mas ela é isso tanto de pecado, de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, que são muito mais fortes, maiores, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida. Isso é, destrói a vida. Acaba com o curso da sua vida. E quando, vamos dar um exemplo, quando uma mentira é contada
Dois são prejudicados. Aquele que foi ludibriado e você que jura que essa mentira colou. Continuando, sendo ela mesma, não, volta! Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E aqui tem uma imagem legal. Porque para o judeu, a ideia do inferno estava vinculada à Geena, que era o lixão de Jerusalém. Jogavam tudo lá, até corpo. Sabe quem era, jogava lá. E aí, óbvio, botavam fogo no lixo, a própria combustão, né? A putrefação ali, que gerava metano, pegava fogo, era espontâneo, chamavam aquilo de Geena, tinha uma fumaça característica, um cheiro horroroso, falavam que aquilo era o retrato do inferno. E o que Tiago está falando aqui, e isso é legal, é um trocadilho, que onde há fumaça, há fogo. Que a língua é tão danada, que quando você vê um falatório, ali é inferno. Esse é o trocadilho. Tem fofoca? É inferno. Tem falatório? Tem um grupo se reunindo? É inferno. Porque isso vai destruir o curso da vida, se não de alguém, até mesmo de uma comunidade. E tem um lance muito louco na língua que é o... Quem conta um conto aumenta um... Sempre, né? Sempre. Às vezes a gente faz por piada, né? Outras vezes toma uma proporção que não tem aonde. Eu mesmo como pastor já vi, já participei de coisas assim que depois a gente caiu numa real que, tipo, nunca a gente imaginou que aquilo ia chegar daquela maneira lá. E quando chegou, foi um dominó, né? Uma cadeia de vergonhas. Inclusive a mim. Agora você pode mudar. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha a imagem que Tiago traz. A língua é como uma cobra. Falei cobra. E a cobra está sempre jogando a língua para fora, porque é assim que ela vai perceber a presa ou o inimigo, o predador. E ela está pronta para atacar, porque ambos ela ataca. A língua é assim. E você já viu que quando você participa de uma rodinha despretensiosa, que começa uma algazarra de falatório, não tem mais aonde parar, né? Aquilo vai. É inferno. É inferno. Tem veneno para tudo quanto é lado. Morder a língua naquela hora morre. Deveria, né? Deveria. Morder. Ai, pô, mordi minha língua. Morreu. É inferno mesmo. Ah! Brincadeira. E olha que o contraste que ele faz é o seguinte, ó. Deus nos deu uma responsabilidade que é gerenciar, cuidar da criação. Pô, cara, a gente conseguiu fazer o urso andar na corda bamba, o macaco andar de moto, circo de pulga, mas a língua não. Olha o contraste. E é interessante porque imagem e semelhança de Deus somos quem? Nós. Então quer dizer que não é só o polegar opositor que nos separa dos primatas. Tem algo mais. Não é só a aparência. Por que será que somos nós que dominamos a fala? Porque ela deveria ser um instrumento para a honra e glória do nome de Deus. Todas as coisas foram feitas com um propósito. Para quê? Honra e glória do nome de Deus. Não é assim? Ok? Essa imagem da serpente é uma imagem que vem lá do Éden. Tudo bem? Vocês já viram cobra falar? O contraste está justamente aí.
Quem muito fala é como a cobra lá no Éden. Enrolada no pau, enrola as pessoas. Continuando, aí vem o texto que termina esse momento e bate um pouquinho mais em nós. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, olha o vocativo, igual o outro lá, chamando a atenção. Não pode ser assim. É uma contradição maléfica. Eu vou apertar. A gente cantou. É o ar que eu respiro. Vamos fazer um teste? Segura o ar. O máximo que você puder. Vamos? É bom? É fácil? Cara, realmente você ama Deus o tanto quanto o ar que você respira? Ah, só fiz uma brincadeira, tá? Mas você cantou. Eu falo que a boca é mentirosa? Quer mais saber o que você cantou? Leve e momentânea a tribulação. Faltou R$100 no mês, o cara já amaldiçoou todo mundo. É leve e momentânea a tribulação. Não é assim? E você continua cantando. Os céus abertos sobre mim. Tipo, eu não estou sozinho nessa. Faltou R$100, é a maldição. Fez besteira, não administrou bem. A maldição está em Deus. Fecha o céu, você não mandou nada. A última música, a penúltima música que a gente cantou. Alguém precisa falar. Eles precisam ouvir. Chuta o meu fígado. Dá uma hemorragia interna em mim aqui. Prática para sermos mestres. Prática para falar. Para cantar não precisa de prática. É isso? Falei que o Marquito deixou a parte mais filha da mãe para mim hoje. Contradição. Puxa para mim aí. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Lembram de Moisés no deserto? As águas amargas? Aí Deus falou para ele, bate com o cajado, cara. Sou eu que dou a água. Fala para esse povinho parar de encher o saco. Eu que dou a água. Da pedra. Melhor água que tinha. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Olha para a árvore. Se ela é boa, ela vai dar frutos bons. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Gente, para terminar esse abate, como que a gente tem usado a nossa boca, a nossa língua, para amafagafar, os mafagafinhos, né? Dar um beijo, agradecer. Tem um maluco aí, não é maluco não, ele é um cientista. Não sei se vocês já viram isso. Eu não queria falar disso aqui porque não tem a ver, mas tem a ver. Ele tem feito um teste com gotas de água. Ele pega algumas e ele fala para as águas. Muito obrigado, muito obrigado. Ele não está agradecendo a água. Muito obrigado. Congela. Aí ele vai na outra e fala assim. Bobos, tolos, congela. A outra, ele é indiferente. Aí o cara me pega isso, corta, põe no microscópio eletrônico, que eu nunca vi um, mas falam que é fantástico, né?
e vê a molécula do cristal da água. A molécula do cristal da água do muito obrigado é linda. Sabe aquele desenho do floco de neve que desce no desenho da Walt Disney? Hã? Cheia, assim, tudo assim. É daquele jeito. O do bobo tolo é um borrão. A vibração da intensidade e da palavra na água fez com que a molécula... E o da indiferença? Não vê vibração. Porque a indiferença é o contrário do amor, não é o ódio. O ódio é sentimento. É bom que você tenha ódio por mim. Amanhã pode se transformar em amor. Posso conquistar você. Sou certo, produção? Cara, essa é a ideia de Tiago. Olha, a boca é uma serpente vinda lá do Éden. Então eu colecionei alguns textos para a gente fechar a nossa ideia aqui. E eu quero ler com vocês aqui, ó. Um texto de sabedoria, né? Afiam a língua como a da serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Os inimigos falando da gente. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Jesus Cristo apanhando e sofrendo como ovelha no matadouro. Se fosse eu e você lá, a gente já tinha dado um escândalo. Xingado todo mundo. Cuspido também. Virada baiana. Saído do armário. Olha lá. Dá um susto. Do jeito que gritar, você já sabe. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Se eu tivesse ficado quieto nessa última, sensatez. Ok? Olha lá. Ô Mi, ajuda aí. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Chuta! O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. Até quando são boas as palavras. Eu roubo, mas eu faço. São boas as palavras. Continua. E agora a gente começa com Jesus, o cara que controlou o corpo, porque controlou a boca. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é jogado fora? É expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Não é o que você comeu. É o que você falou, ou o que você desejou falar, por isso deu a diarreia. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. É isso que nós temos no coração como pecadores. E não adianta olhar para a lista e falar, não tenho. Porque eu mesmo já fiquei com vontade de matar o motoboy que passou por mim e deu aquela fechada. Quem não paga, né? Emprestou e não pagou. Ai, que vontade de pegar. Isso é homicídio, meu irmão. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Penúltimo texto. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade,
para que conceda graça aos que a ouvem. Foi aquilo que eu disse para vocês de quando a gente não fala. E eu gosto da tradução da mensagem aqui, porque ela diz assim, ó: cada palavra de vocês, alcançados por Cristo Jesus, deve ser um presente para quem ouve. Pisou no calo? Te roubaram? Não pagaram? Cada palavra sua deve ser um presente para quem ouve. Leve essa jaca aí. Eu passei a semana pensando nisso. Foi para mim, cara. Foi para mim primeiro. Tem que bater aqui. O último texto. Considerem uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu fui criado numa casa onde palavrão é a coisa mais normal do mundo. Meu pai está aqui hoje, ele pode falar alguns para vocês. Verdade, a minha avó era uma italiana com espanhol. Eu fui um dia pegar uma lata de pomarola, ela deu um nome para aquilo. Não tenho coragem de dizer aqui. E não sei se eu tenho coragem de dizer para você lá fora. O dia que numa meditação, eu já cresci na igreja, sempre ouvi isso. Mas o dia numa meditação em que essa frase ficou no meu coração, eu bati tanto nas minhas práticas linguísticas. Falava assim, naquele dia eu não joguei mais futebol. Nunca mais. Pra que jogar? O goleiro não chama Neto? Pra mim, na hora do futebol. O atacante que fez o gol não é o número 9, é aquele filho. Tu parei. Melhor. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Chuta. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você, eu, nós seremos absolvidos. E por suas palavras seremos condenados. Principalmente daquilo que a gente não falou. Daquilo que a gente negligenciou. E lá no Éden, quando a cobra falou, Adão e Eva aceitaram, e o pecado entrou, Deus sabia que de maneira alguma a nossa boca ia ser pura. Até o profeta disse, Deus, eu não tenho condições de ser, porque a minha boca é impura. O povo que eu vivo é impuro. E Deus coloca uma brasa na boca dele, santificando tudo que ele falar. E óbvio, abrindo os lábios para ele não deixar de falar. E sabendo dessa limitação minha, nossa, é que Cristo Jesus veio à terra e nos ensinou a ouvir, falar, ponderar as coisas que falamos ou deixamos de falar. Mas principalmente, depois da sua morte e ressurreição na cruz, que o sangue de Jesus perdoou todas as palavras inúteis que nós já falamos. A partir daquele momento que Cristo Jesus morre, entrega o Espírito, é retirado da cruz, é colocado no túmulo,
As pessoas acharam que então agora poderíamos falar qualquer coisa, porque tudo isso foi mentira. Mas quando ele ressuscitou para que nesse dia, face a face, comigo, contigo, eu e você sejamos absolvidos pela graça do Senhor. Inclusive das coisas que nós não falamos. Inclusive. Essa é a graça de Cristo. Não condenar o que falamos, mas se você fala, se você tem língua, você precisa falar desse amor de Cristo Jesus para outras pessoas, para que elas saibam que a boca delas não é só para gritar vai Corinthians. É para falar do sangue poderoso de Cristo Jesus que nos liberta, inclusive do Corinthians. Amém? Amém? Pois a boca fala do que o coração está cheio. E eu espero que essa semana, todas as vezes que você ponderar, abrir a boca, seja para falar daquilo que Cristo preencheu dentro de você. Inclusive, eu sou pecador, eu erro, tal, mas o sangue poderoso de Cristo, e eu sirvo a Ele agora, e se eu preciso dominar a minha língua, que seja o domínio debaixo dos céus abertos em Cristo Jesus. Amém? Deus, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, clamar que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, começar de mim, que estou aqui. Misericórdia de mim, Pai, não é ser mestre de forma alguma, é querer cumprir com o Teu chamado. Então peço que o Senhor fortaleça os pastores dessa igreja, que o Senhor sustente os presbíteros, que são pastores, Marquito, a mim, aqueles que o Senhor levantará aqui. Tenho certeza que tem tantos outros aqui, os quais o Senhor também quer que sejam mestres na Tua palavra, para ensinar o Teu caminho. Mas em especial, clamo que a Tua brasa, a Tua tenaz esteja sobre os nossos lábios nesse momento. Porque, ó Deus, nós precisamos sair daqui e usar os nossos lábios e a nossa língua com obediência, com temor, com controle, para a honra e glória do Teu nome, para que Cristo Jesus seja conhecido, a Tua graça leve, Deus, o Teu reino a outras pessoas, toque tais pessoas e nos use como Teus instrumentos de paz e de conhecimento, de apresentação de Cristo Jesus, o verdadeiro, bíblico, às pessoas ao nosso redor. Perdoa, Deus, se os nossos lábios têm feito outras pessoas tropeçarem. Perdoa, Deus, se algum de nós tem usado de artifícios da mentira, do pecado. Peço que o Senhor perdoe e as consequências destas, ó Pai, o Senhor nos dê forças e inteligência, sabedoria do alto para passar por elas, inclusive para clamar perdão àqueles a quem ofendemos. Aqueles, ó Pai, que um dia enganamos, o Senhor tenha misericórdia. Tem misericórdia de nós para que não venhamos a cair nessa tentação mais uma vez. E pondera, Deus, para que realmente a resolução dos problemas na nossa comunidade, a partir da língua, esteja sendo tratada pelo Senhor nas nossas vidas. E esta semana seja uma semana de abrir os nossos lábios para presentearmos a quem o Senhor tem trazido à nossa volta. É no nome santo de Jesus que oro. Amém, Deus.